Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Se tem uma coisa que eu aprendi durante esses meus anos como artista, quase uma década aí, e também os mais de 12 anos que eu venho acompanhando as trajetórias de muitos artistas, tanto nacionais quanto internacionais, é que não existe uma linearidade, né? Não é todo mundo igual, todo mundo aprende no mesmo ritmo, mas outra coisa muito importante é que leva muito tempo, né? Tem gente que evolui um pouco mais rápido, mas são casos bem isolados, né? A maioria é muita prática e muita persistência ao longo de anos, né? Eu mesmo melhorei muito ao longo dessa trajetória toda, sem mesmo ter percebido, né? Algumas coisas que eu estava fazendo aqui atrás, que depois eu já estava fazendo muito melhor lá na frente, e levou muito tempo, tá? Então eu quero falar um pouquinho disso com vocês hoje. Nós vamos olhar um gráfico aqui, né? Mas não se assusta não, que é super simples. É basicamente a sua habilidade artística ao longo do tempo, né? Então, quanto mais para cima, melhor está a sua habilidade artística e isso vai acontecendo ao longo da sua vida, né? Podem ser semanas, podem ser meses, podem ser anos, né? E aí ela vai evoluindo aqui de alguma forma. Pode ser o linear, né? Ideal se fosse assim, quanto mais eu estudo, mais tempo passa, e claro, tempo igual estudo, né? Tempo dedicado e não só tempo parado. Você pode melhorar um pouquinho estando parado, né? Eu mesmo melhorei artisticamente mesmo estando parado, porque eu consumo muita coisa. Então a gente vai falar também do gosto, né? O gosto melhora e aí, consequentemente, a sua arte melhora também. Mas é tempo dedicado. Então seria o ideal que fosse linear, né? Quanto mais você dedica, mais tempo você dedica, mais rápido você vai crescendo, né? Quanto mais esforço você dedica por dia, mais rápido você vai crescendo. Mas eu acho que é alguma coisa mais ou menos nessa linha aqui, o crescimento, né? Você tem uma evolução muito rápida no começo e depois ela começa a estabilizar praticamente chegando próxima de uma reta. E é aqui, né, principalmente, e isso pode durar, como eu falei, né, semanas, pode durar meses, pode durar anos, né? Mas chega um momento que você vai dar uma travada. E eu acho que ao longo da jornada, na verdade, são várias curvas assim que a gente vai tendo, né? Então a gente vai evoluindo, a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. Eu estou falando uma curva geral, eu acho que é assim. Aí a gente pode dividir isso aqui em dois grandes momentos, né? Se a gente for pensar até naquela estrutura que eu falei lá atrás, né? Nos outros vídeos de fundamentos e fundamentos do desenho, a gente separando nessas partes a técnica e a estrutura como algo mais racional, né, e a estética e o criativo como algo mais intangível, que a gente vai aprendendo muito com a prática, eu acho que a gente pode colocar numa caixinha, né, a parte da técnica e da estrutura, onde a gente cresce super rápido, e a parte da estética e criativa, que realmente vai ser muito difícil, vai demorar bastante tempo, vai depender de muito tempo dedicado. Mesmo que a gente faça esse crescimento em espiral, né, que a gente falou, a gente vai indo e voltando. Então essa parte ela pode começar a se desenvolver daqui, mas ela vai levar mais tempo ao longo do caminho e o foco, eu acho, no desenvolvimento vai ser mais nessa linha. Não quer dizer que eu estou dividindo isso aqui e daqui para frente é criativo. É só que os aspectos gerais, estéticos e criativos são mais prevalecentes nessa parte e a técnica e a estrutura lógica, né, perspectiva, luz e sombra e tal, você está aprendendo mais nesse começo. Então, se a gente pensar alguns exemplos aqui, desenho de perspectiva, um monte de caixinha, a gente está falando, né, de estudo de cor, o Sam Nilsson na Esculisme, a gente está falando de gestual, figura humana, anatomia, né, aquelas fórmulas de como desenhar um rosto e tal, e você vai aprendendo várias coisinhas que aí a sua arte vai melhorando bastante. Você vem de zero de conhecimento e aí você começa a consumir um monte de coisa e o seu desenho já vai, né, fluindo numa velocidade completamente diferente. Mas aí depois isso meio que para, né? Claro, você tem que sempre revisitar os fundamentos, mas você já consumiu muita coisa e aí você vai dedicar o resto da trajetória praticamente para aplicar isso, né? Você já vai estar vindo aplicando aos poucos e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Mas o grande problema que eu vejo, né, é que tem a questão do gosto, né? O gosto ele cresce mais rápido ainda, porque a gente começa a consumir um monte de gente boa. A gente falou ali de anatomia, então você vai pegar o Bridgman, vai pegar o Michael Hampton, vai pegar o Steve Houston, né, vai Glenn Vilpo, um monte de gente aí vai consumir um monte de material, o Andrew Loomis, e aí seu gosto vai super rápido. Só que
o seu skill não vai estar lá, né? Então tem uma hora que o gosto passa e tem um gap bem grande aqui, que ele é assustador, né? Quando você realmente não... a sua arte não chega lá, baseado no que você gosta de consumir, não é? No que você... esse gap, né? Ele é muito falado. Esse é um texto do Ira Glass. Essa organização visual foi feita por uma moça que chama Jessica Rankin, se alguém quiser procurar. Mas é um texto do Ira Glass bem famoso, tem vários vídeos na internet sobre ele, mas basicamente ele fala, né? Nos primeiros anos, nos primeiros 2 anos, no começo da trajetória, você faz muita coisa, mas simplesmente não é bom, né? Você está tentando ser bom, você tem, né? O que você está fazendo tem potencial, mas não é, né? Então faça muito trabalho, né? É nessa hora de colocar realmente o mileage, né? Rodar bastante, fazer hora bunda, né? Que eu chamo, né? Que é sentar e estudar ali, é hora cadeira, né? Então é muito importante. Depois leiam com calma, tem Google Tradutor aí, só jogar num chat GPT da vida também, Ira Glass traduzido e vamos embora. Mas muita gente já deve ter traduzido isso, tem bastante acesso aí, tá? E outras duas pessoas que falam sobre isso são o Scott Robertson e o Rob Huppel, né? Então aqui esse vídeo dele eu acho maravilhoso sobre desenvolver o olhar crítico. Já falei disso aqui no blog, na verdade, no Brushwork Atelier, o blog. Então vale a pena pesquisar lá. Eu vou tentar achar o post específico e vou trazer aqui na descrição do vídeo. Mas esse vídeo é muito legal. Eu acho que agora com, né, tradução automática do YouTube dá para consumir melhor o material. E também já ouvi o Rob Huppel. Ele tem esse livro Graphic LA que eu trouxe aqui só para ilustrar, mas é um livro bem bacana. Mas ele falou, eu já vi ele falando uma vez, que o seu gosto vai estar coisa de 5 anos na frente da sua qualidade artística. E isso é normal, isso vai seguir para o resto da vida. E você tem que entender que o gosto, uma hora ele vai passar, você vai consumir várias coisas, uma hora ele vai passar e tá tudo bem, né? É aspiracional de você tentar chegar lá e você olhar para si e ir evoluindo, olhar para trás. Tem várias questões aí, né, dessa comparação que a gente vai falar num segundo. E eu acho que não existe comparação maior hoje em dia do que o ArtStation, né? Eu tirei um print aí, mas é só você abrir o ArtStation, né? Tem 1 milhão de artes maravilhosas. Essa aba, né, Community, as duas abas, né, Community e Trending, foram duas que eu trouxe aqui. Normalmente são artes incríveis, né? Ou seleção, né, da comunidade mesmo, ou que tá hypado, né? Tá recebendo muitos likes e tudo mais. Então vai ter coisas de muitos profissionais, vai ter coisas de projetos, né, grandes, como o jogo Palha, como o Magic, né? Às vezes tem aqueles art blasts que aí todo mundo posta junto quando liberou o NDA de um projeto, né? O NDA, que é basicamente um contrato de não mostrar as coisas por um tempo, né? Então, às vezes, quando cai isso, você realmente pode mostrar o seu trabalho. Ó, tem um projeto da Lute aqui. Então, tem várias coisas muito legais, né? Então, a gente tem a tendência de sempre abrir ArtStation e se assustar com o mercado, né? É legal se for de forma aspiracional, de putz, que legal, umas referências bacanas para eu trazer para o meu projeto, onde eu quero chegar e tudo mais. Mas normalmente o gap vai ser gigante, só vai aumentar aquele gap que a gente estava falando, né, do gráfico. Se a gente já olhar para o latest, que são as recentemente incluídas na plataforma, que é por tempo, não é por escolha, o algoritmo não é para você, não é nada. É os últimos que foram adicionados na plataforma, aí a gente vê que a gente volta para o mundo real, né? Então aconselho todo mundo a de vez em quando dar uma olhada aqui no latest, porque tem muita gente iniciante apanhando como todo mundo. Claro, os últimos vai às vezes ter algumas coisas que são projetos, né, reais, gente que trabalha no mercado há muitos anos, mas também vai ter muita gente, né, fazendo a marreta ali simples, 3D, começando, fazendo um 2D ali que ainda não entende totalmente os fundamentos de pintura, fundamentos do desenho, apanhando. Aí vai ter
o logo, vai ter um monte de coisas variadas que são mais o mundo real de um estudante. Principalmente se você está no começo da trajetória, não se compara com isso aqui, com comunidade e trending, né? E sim com o latest. E até olha para alguns desses, depois você vai falar: nossa, verdade, já tive nessa época, já fiz isso. Dá até uma sensação boa de houve evolução, porque às vezes a gente fica tão parado no momento e a gente não sente aquele crescimento, né? A gente está aqui no gráfico, né? E a gente parece que não está evoluindo nada, está andando de lado por anos, né? Às vezes isso aqui pode ser um recorte da timeline que são anos, né? E a gente fica ali patinando e falando, cara, não estou evoluindo nada. Mas quando você olha o latest aqui, você fala, é verdade, né? Eu já fui essa pessoa, né? Eu já tive nesse momento. E aí você vai melhorando. Se você não está saindo desse patamar e você está continuando olhando para cá e vendo as suas artes parecidas com isso, aí tem outras questões. Aí é uma questão de focar nos fundamentos, voltar, né, algumas questões que eu falei, indo lá nos meus vídeos de arte, fundamentos da arte, fundamentos do desenho, procurar um bom curso, um bom professor, né? E aí sim focar em algumas outras coisas que você pode estar apanhando um pouco mais. Ou dá tempo, porque às vezes, nossa, eu tô assim patinando, não saio do lugar, faz 2 meses já que eu tô estudando pra caramba, não sei o quê, e eu acho que eu tô velho porque eu fiz 16 anos, sabe? Eu escuto umas coisas às vezes que eu fico maluco, né? Dá tempo ao tempo, né? Um passo de cada vez. E como eu tinha falado lá no começo do vídeo, né, esse período aqui, por mais que a gente esteja crescendo rápido, ele é também um período entrelaçado com o nosso gosto, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou até pegar a referência dessa imagem, eu não lembro quem trouxe esse conceito. Eu já vi a Sula discutindo esse conceito também. Eu acho que tem uma postagem num blog e tal. Eu vou trazer as referências aqui na descrição. Mas de novo, a habilidade pelo tempo, né? E às vezes o skill ele cresce, né? Existe um gap positivo, né? Então nessa parte aqui que o skill passou o gosto, porque o gosto está crescendo mais devagar, eu estou focado ali nas minhas coisas, estou vendo a minha evolução, é aquela sensação de meu Deus, eu sou o dono do mundo, eu sou o melhor desenhista do planeta. Normalmente isso acontece quando a gente está começando um desenho também. Então no começo do desenho também tem essa curva, né? De você visualiza muita coisa ali no thumbnail, cara, que incrível e tal, eu tô incrível. No começo é o papel branco, né? Aí depois você, nossa, eu tô incrível. Aí você começa a pensar como que a coisa poderia ser, buscar umas referências e fala, nossa, que horroroso, nunca vai sair. E aí depois, nossa, vai ficar incrível de novo. E é um ciclo. E a nossa jornada como artista, ela é assim também. A gente começa sabendo um monte de coisa que a gente quer desenhar e é ruim. Aí a gente começa a crescer e melhorar e a gente fala, nossa, sou incrível. E aí só que o gosto também continua crescendo em paralelo. E aí uma hora ele passa. Então a gente tem um momento de não parecer que a gente não é bom o suficiente. Então a gente vai lá e sofre bastante nesse período, né, para chegar um pouco mais perto do gosto. E é o que eu falei, e depois de um tempo eu acho que o gosto simplesmente descola, a gente assume e tá tudo bem. A gente entende que a gente é profissional, que a gente já tem uma qualidade muito boa e comercial, mas que esse gap vai existir para o resto da vida. A gente vai apreciar um monte de coisa, a gente queria fazer umas coisas de forma diferente, a gente sempre vai ver os erros dos nossos trabalhos e tá tudo bem. Eu acho que todo artista que eu conheço que, sei lá, talvez não subiu muito a cabeça, porque tem casos assim de, nossa senhora, minha arte é incrível, mas aí a pessoa também, né, tem problemas ali que não cabe a discussão aqui. Mas normalmente vai ter um gap, né? O gap sempre vai continuar. Se você estiver achando que está muito bem, vai olhar lá o ArtStation no community, no trending, vai olhar a história da arte principalmente, e aí você volta pro seu lugar. E agora nós vamos complicar ainda mais a situação quando a gente taca o desenho de imaginação, né? Quando você começa focando muito nesses fundamentos, e aí sou eu, né? Para quem viu lá a minha trajetória e tal, viu que eu fazia, né, muitos exercícios de observação em vários momentos e não focava muito no desenho de imaginação. Então, o desenho e fundamentos também, estudei bastante esse lado, né? Mas o desenho de imaginação sofreu bastante, né? Passei realmente
maus bocados tentando melhorar aos poucos, porque eu fazia muito pouco. Eu simplesmente não gostava muito de fazer, e aí tinha esse gap, tinha a pressão, né, da idade que eu tava, que eu tinha que conseguir rápido as coisas, é muito esse imediatismo que, né, todo mundo tem, com o excesso de informação que a gente tem, eu tinha muito ainda, né, aumentado pelo momento de carreira ali, de já estar com quase 30 anos e tal, tá num momento que era um pouco diferente. Falei muito disso no outro vídeo. Mas eu demorei muito para começar esse processo aqui, né? Então eu foquei demais aqui, e aí esse gap do gosto ele é ainda maior, né? Para a gente chegar mais próximo do gap ficar, né, menor, e eu acho que essa curva de imaginação, na verdade, ela tinha que subir e encontrar com a outra, né? Porque depois vira mais ou menos a mesma coisa. Tem gente que eu acho que ainda fica com um gap entre a habilidade, né, de imaginação e de observação e alguns fundamentos e tal, mas ela tende a se encontrar uma coisa na outra. Mas apanhei muito aqui, principalmente porque eu comparava de forma muito direta, né, o que eu estava fazendo, né, principalmente esses still lifes, assim, o que eu estava fazendo de observação, né, aqui do David Leffel, e o que eu estava fazendo de imaginação, tentando colocar umas coisas ali, pegando umas referências e tentando ilustrar de imaginação. Então eu estava apanhando muito, né, nesse momento, assim. Mas mesmo assim, se eu olhar friamente para minha trajetória, né, e pegar os trabalhos que eu estava fazendo lá em 2012, depois, 3 anos depois, em 2015, depois em 2016, depois aqui ainda em 2016 indo mais para o environment, 2017 o desenho ficando cada vez mais sólido, 2018 também, trazendo umas coisas bem interessantes, usando umas referências aqui e ali e ficando legal. E aqui em 2018 também, no environment, com muita solidez na linha, muita confiança no que eu estava fazendo. Houve uma evolução aqui nesse período, só que a gente está falando de 6 anos aqui, né? Então, se eu for lá olhar a minha curva, por mais que, sei lá, nesse momento aqui eu estava evoluindo, eu não via isso, né? Eu via como se fosse um pedacinho ali da curva, e aí, né, eu dou o zoom, parece uma reta, né? Parece que nada está mudando. Mas ao longo do tempo, né, vamos falar que aqui era 2012, né, e aqui era, sei lá, 18, né? Houve uma evolução aqui que é considerável, né? A gente tem que, né, pensar que ao longo do tempo houve esse crescimento. A minha habilidade ela cresceu, né? Então eu subi esse nível aqui. Só que quando eu estava olhando lá no meu dia a dia, parecia que nada estava se mexendo. Então quando eu volto para cá, 2012 aqui eu estava patinando bastante nesse desenho de imaginação. Né? 2012, 2013, 2014, né? Não é só porque não tem aqui, né, que eu não fiz. Né? Eu estava apanhando ali e tentando fazer umas coisas, mas eu não ficava contente com aquilo. Né? Além do fato de não gostar do processo. Mas estava acontecendo evolução aqui. Eu vi inúmeras trajetórias assim, né? Que as pessoas, às vezes eu até me perguntava, nossa, essa pessoa ainda está, né, seguindo, e porque era um processo mais lento, mas foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e ficou incrível o trabalho. Sabe, começa a dar uns saltos de vez em quando, assim, patina numa mesma coisa por muito tempo, daqui a pouco tem uma sacada, né? Então, mesmo o processo lá que a gente tinha falado, né, aqui, ele não é tão linear assim, é o que a gente falou, ele tem alguns platôs e depois ele tem um bump de novo e um bump de novo. Mas esses bumps começam a ficar cada vez menorzinhos aqui, né, e parecer que você não tá crescendo tanto. Mas no combinado, quando eu olho para trás, né, pego um ponto aqui na história e olho para frente, de novo, né, pegando essas imagens que eu falei aqui, dá para ver uma evolução muito clara, né? Então confia um pouco, né, no tempo. Eu acho que é muito importante a gente lembrar isso. E uma forma de roubar no jogo, assim, né, entre aspas, que eu vejo, que muita gente usa, é conseguir um emprego, né? Então eu acho que quando você tem exposição a um diretor de arte bom,
pares, né, que estão trabalhando com você. Eu acho que nem precisa ser no emprego para você ter pares, né, estudar com pessoas com quem você confia, que estão te ajudando, que vão trazer referências legais, que vão trazer um olhar de fora para o seu trabalho. Vi muita gente evoluir muito, né, nessa colaboração, então eu acho que esse é um ponto super importante, mas no trabalho também, principalmente, né, porque aí você tem lá um diretor de arte que vai apontar nas coisas específicas, ou você tem um lead no projeto que vai ajudar você a crescer muito rápido. Principalmente quando você está in-house, né? No dia a dia ali, que as pessoas sentam na sua cadeira e pinta, ou, sei lá, num Discord continuamente, que tem uma interação muito grande, que não é um trampo de freela. Né? O trampo de freela toma um briefing, some por 2 semanas, sabe? E vê de novo feedback e assim vai, porque não tem tantos pontos de troca. Eu acho que quando tem uma interação muito mais, né, contínua, aí o aprendizado e o crescimento é muito acelerado. Né? Até queria ouvir a experiência de quem quiser compartilhar, que já está no mercado há bastante tempo, o quanto que, né, o trabalho também contribuiu. Só tem que lembrar que, né, o gosto também vai ser impulsionado no trabalho, né? No momento ali que você entra no trabalho, o seu gosto, as suas referências começam a mudar também, as pessoas que estão diretamente ali no teu meio começam a puxar. Estava até tendo umas conversas com pessoas do mercado, falando que cada vez que muda para uma empresa maior, né, sobe de level, vai começar a trabalhar, né, para uma empresa tal, acaba ficando com um pouco de medo, né? Porque a barra tá tão alta agora que você precisa chegar. Né? Então o gosto ele sobe imediatamente junto com a cobrança que você tem sobre si mesmo e assim por diante. Né? Então lembrar que o gosto também vai evoluir. Então, só recapitulando, né, brevemente aqui, acho que é super importante a gente ter esse senso de qualidade, né? Esse olhar apurado, ele vai melhorando com o longo do tempo e uma comparação construtiva, né, com o seu próprio trabalho, para onde você quer chegar, olhar com criticidade para o seu trabalho, principalmente se estiver buscando um emprego, né? Ah, eu não estou não tô saindo do lugar, a sua arte está comparável realmente com as vagas. Ah, eu não estou conseguindo um emprego e tal. Tem várias questões. Sua arte está comparável com as pessoas que estão lá, aí sim, essa comparação construtiva ela é muito importante. Mas no teu crescimento também, né? Às vezes até pares, pessoas que estão mais no seu nível ali, que começaram junto com você, faz sentido. Ou às vezes ela cresce um pouco mais rápido, mas você olhar para trás e ver que você está crescendo, olhar lá no latest lá do ArtStation e falar, eu estou evoluindo, eu estou aprendendo coisas. Né? Essa dualidade entre aprender muitos fundamentos e aplicar. Eu acho que isso é sempre importante de trazer para a pauta, principalmente para quem quer trabalhar com ilustração e concept art, aplica. Né? Você vai apanhar mesmo o fundamento e os estudos ali são melhores. A gente tende, né, a quem desenha tende a ter, em sua maioria, um olhar bom para observação e treina bastante desenho de observação, mas vamos trazer ali para o dia a dia, para a aplicação. Né? Não há outra coisa, né, mais importante nessa lista do que pares e mentores. O Scott Robertson ele tem uma frase naquele vídeo que eu falei do desenvolvimento do olhar criativo que é muito legal, que a gente não pode subestimar o poder de um grupo de pessoas é, interessadas com um objetivo comum. Né? Então, se você tiver um grupo. Hoje em dia tem vários Discords. Aqui no YouTube tem o Marco, que tem o Discord dele. Eu acho que a Sula tem um grupo também. Tem Discord de várias empresas, Moon Colony e tudo mais. Tem alguns grupos menores de pessoas estudando juntas e evoluindo. Eu lá atrás, nossa, eu acompanhei pessoas incríveis como Vitor Quaresma, Hugo Richard, Lucas Parolin, essa galera toda estudando junto ali, evoluindo pra caramba. Tinha um grupo no Facebook, olha como a gente é velho, que todo mundo postava, o César Rosolino, o próprio Marco tava lá. Muito legal, uma interação, galera trocando informações e crescendo todo mundo junto. O único que não cresceu fui eu, né? Mas isso é outros 500, é o vídeo do desistir lá. Vai lá e aí você entende um pouco melhor. Mas brincadeiras à parte, eu também evolui muito acompanhando esse material dessa galera, talvez produzindo muito menos do que eu deveria, mas nossa, o olhar crítico, o olhar apurado, né, o senso de qualidade cresceu muito nessa época, o gosto, né?
Profissionalismo com o seu trabalho, você também está produzindo o suficiente? O tempo não passa sozinho, né? Olhando nosso gráfico aqui atrás, o tempo não passa sozinho. É hora bunda, é hora de trabalho. Você está sendo profissional com algo que você quer ser profissional de trabalho, ou você está só achando bonito e quer que o desenho caia do céu, né? É esforço. Né? Todas as pessoas que são muito esforçadas, por mais que levasse muito tempo, eu vi elas evoluírem dramaticamente no trabalho. Né? E a direção de arte também, aí já entrando no profissionalismo como trabalho, nessa relação de você procurar emprego e no seu emprego conseguir tirar o máximo, né, do que está acontecendo ali e dar tempo ao tempo. Acho que não, isso é a segunda mais importante dos pares, porque eu acho que eles mantêm a gente por mais tempo quando a gente está com várias pessoas. Acho que tem aquela máxima, né, de quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai com outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante para a prática artística. Então, conhecer e buscar pessoas, seja nos comentários aqui embaixo. Comenta no comentário da outra pessoa e fala: Nossa, eu estou passando pela mesma coisa e tal. Vamos trocar ideia? Segue no Instagram, alguma coisa assim, e vai conhecendo pessoas, vai trazendo pessoas para perto que estão passando por coisas parecidas. Acho que a gente vive num mundo que a gente não procura mais essas ajudas, procura suporte com outras pessoas, ficou muito individualista. Então, pares, mentores e tempo, se tiver duas que você tem que tirar disso aqui, tá? Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que, né, mais ressoa para você para gerar essas conversas e outras dúvidas também que possam aparecer, ou eu vou tentar ir nos comentários e falar com vocês, ou outras pessoas também vão responder. Adorei que nos outros vídeos muita gente comentou nos comentários dos outros e gerou uma discussão ali que foi muito bacana. Beleza? Obrigado se chegou até aqui no vídeo. A gente se vê com certeza em outros vídeos. Fiquem bem. Até mais.